Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos desta programação. Estamos juntos novamente com o seu programa Saindo da Depressão. E quando falamos saindo da depressão, você pode sim ficar livre desta depressão, que começou, se calhar, por um abuso de infância, começou através do desprezo de um ente querido seu, do pai ou da mãe, começou através de uma traição, de um problema que você teve no seu relacionamento, uma doença, a gravidez, a depressão pós-parto. Quer dizer, você tem trazido estes pensamentos dentro de si, de incapacidade, pensamentos de impotência, uma irritabilidade inconstante. Você é aquele tipo de pessoa que não tem paz, nem de dia, nem de noite. Por detrás desta depressão existe uma força do mal. A depressão tem uma força. Os problemas que ela traz também têm uma força, porque a depressão ela vai trazer problemas no âmbito emocional, ela vai trazer problemas no seio familiar, na comunicação com os seus familiares. Você não tem vontade para nada, nem para um lazer, nem para um desporto, nem para ver a luz do dia. Tudo isso tem uma força do mal, mas quando nós falamos de sair da depressão, nós falamos do poder da cruz, do poder da cruz. Foi lá na cruz que o próprio Senhor Jesus ele venceu a depressão. Eu tenho aqui em estúdios a minha convidada, a senhora Cristina. Daqui a pouquinho ela vai falar para si como que a vida dela está hoje. Porque ela é mais um caso verídico, mais alguém que venceu a depressão. E a depressão da senhora Cristina começou através do ciúme, como você acompanha agora essa matéria comigo. O ciúme é um sentimento que está presente na vida de todos. Pode estar direcionado à pessoa que amamos, a um irmão, a um amigo ou até a um colega de trabalho. Ou seja, o ciúme está presente em qualquer tipo de relacionamento. O problema do ciúme merece mais atenção quando acontece na vida conjugal. Ao longo da convivência, são inúmeros os obstáculos que surgem e precisam ser superados. Certamente o ciúme é um deles. Trata-se de um sentimento forte que, dependendo da intensidade, pode tornar-se destruidor de afetos e até de relacionamentos. O ciúme excessivo é uma emoção que está fortemente associada com a necessidade que uma pessoa tem de sentir-se incluída, ou seja, de pertencer a um relacionamento. Com isso, o medo de ser abandonado e a insegurança em relação ao afeto do outro tornam-se reais e devastadores para o ciumento. Se você está a passar por um relacionamento marcado pelos ciúmes, ou você mesmo é uma pessoa ciumenta e com isso tem visto a sua relação conjugal ficar cada vez pior, avalie os seus sentimentos e atitudes. Buscar o equilíbrio ao nível das emoções é sempre a chave para que não se destruam bonitas relações que poderíamos construir ao longo da vida. Bem, você acompanhou conosco essa matéria e o ciúme é uma das portas de entrada para que uma pessoa venha ter depressão também. Quando falamos da depressão, falamos da tristeza profunda, da dor na alma. Falamos daquela pessoa que não se valoriza, que não se cuida, daquela pessoa que ela faz com que todos os seus objetivos, os seus sonhos, não existam para ela, muito pelo contrário, só existe dentro dela uma voz: você é um incapaz, você não consegue superar isso, o que você está a fazer? Então o ciúme é uma porta de entrada para que uma pessoa ela venha gerar depressão. Foi o caso da senhora Cristina que está aqui comigo. Senhora Cristina, tudo bem? Hoje a senhora pode dizer que está tudo bem mesmo? Sim, hoje posso dizer que estou bem. Venceu a depressão? Venci a depressão. Começou com o ciúme? Começou com os ciúmes, sim. Sim, dona Cristina. Sim, onde eu duvidava muito do meu marido. Dizia que ele que tinha mulheres, ele dizia que não tinha nada, que não tinha ninguém, que era tudo da minha cabeça, mas pronto, eu meti na cabeça aquele que tinha. Não ele tinha alguma motivos vez... para isso, mas pronto, foi... Ele nunca deu um motivo para Não, ciúme? nunca. Porque se ele desse um motivo, a senhora teria motivos para poder... Sim. Tanto é que ele dizia muitas das vezes: um dia mais tarde vais ver que não tens motivos para me dizer isso. E depois maltratavam, não é? Porque, pronto, os ciúmes... Sofreu quanto tempo com a depressão? Eu andei um ano e pico. Um ano que a senhora detectou mesmo a depressão. Sim.
Mas o sofrimento mesmo começou quando, senhora Cristina? Depois da minha infância. Já na infância? Já na infância, sim. Na infância nutria que tipo de pensamento, que tipo de sentimento? Assim, pronto, ser abusada por uma pessoa de família e que ele foi-se arrastando. Era tristeza, chorava, não gostava de mim, não olhava-me ao espelho, não me dizia nada. Não gostava de mim mesmo. Não tinha vaidade, eu não cuidava de mim. Pronto, isso foi-se arrastando. Isso com que idade, senhora Cristina? 13 anos. Quer dizer, na idade daquela juventude, da escola, onde as meninas gostam de estar bem arranjadinha, sim, bem arrumada, né? Sim. A senhora não eu tinha olhava para as gosto minhas para nada. colegas, viagens bem arranjadas, mas pronto, para mim não me dizia nada. Pronto, só que quando me separava delas, chorava, pronto, eu punha-me no meu canto, só chorava porque lá está, não tinha alegria nenhuma dentro de mim, não tinha felicidade nenhuma. Isso com 13 anos? Com 13 anos. Não tinha prazer de se arranjar, de se cuidar? Não tinha. Tanto era muitas das vezes as minhas colegas, se não tiveres roupa a gente empresta. Eu não era o não ter, eu não tinha vontade nenhuma mesmo de me arranjar, não tinha aquela força, não tinha mesmo... O abuso chegou a concluir ou não? Não chegou, porque Não chegou a concluir? Não chegou. Mas só aquela tentativa de abuso já trouxe para a senhora Sim. Grave problema, né? Tentar, e eu sempre fugi, não é? Mas sempre aquele forçar, tentavam sempre forçar. Uhum. Medo? Sim, muito. Muito medo? Muito. Tanto é que eu tive alturas que eu tinha medo mesmo de passar por ele. Uhum. Eu nem olhava para a cara, eu deitava os olhos ao chão porque eu não conseguia encará-lo. Você não conseguia encarar ele? Não. É. Porque todo jovem tem um projeto, né? De namorar, de noivar, de construir uma família. É a fase dos projetos, né? E nessa altura aí, através desse abuso, houve uma ruptura de tudo isso que era bom. Né? Sim. Sim, tanto é que depois, pronto, não é? A gente vai indo, também quer ter a nossa vida, quer namorar e pronto, eu realmente arranjei um rapaz, mas lá está, aquilo foi um ano de namoro que eu para mim agora sei que ele não foi namoro, porque ele se me tocava e eu, estava sempre com aquela... Sentiu vais abusar de mim. A senhora sentia... Eu sentia aquilo, que ele ia abusar da senhora, como foi naquela tentativa. Ele pedia-me um beijo, eu dava, mas... não era dizer assim, aquele beijo de... Então, quem se aproximava da senhora, a senhora se fechava. Fechava. Tanto é que tive muitos problemas, em relações por causa disso. Mesmo. Muitos problemas, né? Mesmo. Então, a senhora foi arrastando isso desde a infância, adolescência, e os problemas foram aumentando? Sim, depois foram aumentando. E depois, claro, depois comecei a trabalhar. Mesmo no trabalho com as colegas, era assim, eu costumo dizer, tinha duas faces. Ria-me, mas era um riso falso. Eu à frente delas ria-me, conversava, estava tudo bem. Ai, namoras? Eu sim, namoro. Aí está tudo, mas no fundo eu sabia que não estava. A senhora queria demonstrar que era feliz? Eu queria demonstrar que estava tudo bem, mas todos não estava, não estava. Dentro da senhora? Dentro de mim não estava, não é? Elas até podiam se acreditar que estava tudo bem e tudo, porque eu ria-me, falava e assim, mas dentro de mim não era nada aquilo que eu estava, que eu sentia, porque não sentia. Como que a senhora descreve o que estava aí dentro? Aqui dentro, muita raiva, muita mágoa, muita tristeza. O que a senhora falou, senhora Cristina, é exatamente o que muitas pessoas têm enfrentado agora. Muita tristeza, muita mágoa, muita raiva, muitos pensamentos negativos, uma irritabilidade extrema. São sintomas que a pessoa tem depressão. Só que ela não tem um diagnóstico ainda da depressão, ela tem sintomas. E eu queria que desses sintomas que vai aparecer ali, a senhora me dissesse quais desses sintomas a senhora tinha. Olha só, sintomas da depressão: tristeza. Tinha tristeza, tinha insônia, isolamento. Choro constante? Choro constante. Esse choro constante era mais de dia ou de noite? Era mais de noite, porque era quando eu estava ali sozinha.
Porque eu, não sei, como eu já disse há bocado, eu, em frente às pessoas, eu ria-me e eu conversava, mas lá está, não mostrava aquilo que, o sentimento que eu tinha. E então, quando, pronto, à noite, geralmente quando estava na cama é que, pronto, estava ali sozinha, ninguém ouvia isolava-me. nada, ninguém ouvia nada. Nada. Era a senhora, o seu travesseiro, chorando, ali. alimentando aqueles Outro pensamentos. dia de manhã levantava-me para ir trabalhar, era aquela rotina, pronto, tornava aquelas... Eu fico imaginando... Aquela farsa outra vez. Que coisa, né? Eu fico imaginando, senhora Cristina, como que uma pessoa, ela consegue ter força para poder levantar no outro dia. Porque a noite já foi feita, Deus criou para que a pessoa descanse. O sono traz a energia, traz a força. A depressão, a força da depressão suga. Porque ela tira o sono, ela tira a paz, ela tira a força, ela tira o ânimo, ela tira tudo. Então a senhora passava a noite inteirinha ali chorando. Sim. Noite inteirinha chorando. No outro dia, para tomar outra vez a rotina de trabalho, pronto, onde chegou a um ponto que, pronto, já comecei a não aguentar mais mesmo. Pronto, já começaram os colegas a notar que eu já não andava bem, e porque tu não estás bem, queres conversar, mas eu nunca desabafei, pronto, não desabafava com ninguém. Na realidade, a senhora guardava aquilo para si, se isolava? É tudo para mim, isolava-me, pronto, era aquilo. Era aquilo que eu sentia, era aquela, pronto, porque como eu não tinha já confiança a bem dizer em ninguém. Não tinha? E não tinha. Cheguei a um ponto que não tinha, mesmo até com mulheres e tudo, eu já não tinha confiança. Podia-me até abrir, porque tinha irmãs e tudo, tenho, não é? Mas eu não me conseguia abrir mesmo com ninguém. Vamos continuar ali uns sintomas, por favor? Ó, insônia a senhora já falou que tinha, sim. Isolamento também. Sentimento de culpa? Algumas. Tinha sentimento de culpa? Sim. É. Perda de interesse? Também. Perda também, de interesse sim. Do quê? De tudo. De tudo? Cheguei a um ponto que mesmo, até mesmo de mim mesmo, eu estava a perder tudo. Uhum. Falta de apetite, né? Sim. Dores musculares? Dores musculares. Sentia muitas dores? Muitas. Dores aonde? Eu cheguei a um ponto que parecia que me estavam a amarrar, mas era só da cinta para cima. Eu tinha alturas que eu queria mexer os braços e eu não conseguia. Foi, pronto, na altura que eu entrei mesmo na depressão, pronto, onde eu descobri mesmo que era a depressão. Na realidade, a senhora arrastava esses sintomas todos desde a infância, sim. né? Mas descobriu mesmo a depressão depois de longos anos, né? Sim. Longos anos. Sim. Só E agora o pior mesmo, momento, para o fim sim. mesmo, pronto, agora em 2015. E o pior momento, hein, senhora Cristina? Pronto, o pior momento foi mesmo, pronto, quando eu conheci o meu marido, até que, pronto, as coisas é que começaram mesmo... Entrou aquela fase que a senhora falou há pouco, sim. referiu, né? Sim. O ciúme, né? Os ciúmes. Para a senhora conhecer ele, já ficava meio sim, já de pé atrás. Né? Com o pé atrás. Sim, sim. Mas mesmo eu, pronto, assim, mas eu nessa altura eu meti assim na cabeça, não, eu não posso estar sempre a pensar no passado, mas vinha sempre aquele pensamento, mesmo quando estava com ele ou quando, pronto, me deitava, não é? E eu estava sempre com aquela coisa, pronto, não era dizer assim, é uma relação ali, havia ali, mas pronto, não é aquilo que eu queria, ou que eu queria avançar, mas não me deixava. E pronto, ainda andámos assim... um ano e tal, e eu, pronto, mas olha, tu tem paciência comigo, porque isto vai mudar, isto é uma fase que eu estou a passar, mas a minha vontade era contar. A senhora falava para ele que era uma fase? Que era uma fase que eu estava a passar, não sabia ao certo o que tinha, mas que era uma fase. A senhora sabe que esse é o pensamento que muitas pessoas têm, você também tem esse tipo de pensamento, é uma fase. Eu estou passando por uma fase, eu estou carregando a minha cruz, é o meu destino, esse tem sido o seu pensamento. Pensamento de que essa fase amanhã vai passar. Só que no caso da senhora Cristina, essa fase, ela começou desde da infância até a fase adulta e não passou não. Só passou quando ela tocou na cruz. Porque tudo aquilo que ela trouxe com ela, os problemas que ela trouxe, a depressão que ela trouxe, o ciúme e toda aquela carga negativa, a força da carga negativa que havia nela, não foi mais forte do que o poder da cruz.
Por isso que esse tratamento que eu realizo aos domingos, 4 horas da tarde, aqui no Cenáculo de Gaia, é para mudar a história daqueles que têm vindo, como mudou a história da senhora Cristina. A depressão tem uma força, a doença tem uma força, o cancro tem uma força. A senhora Cristina teve o cancro também, sim, né? Sim. A senhora estava me falando há pouco que teve um cancro também. Sim. O cancro tem uma força, mas tudo isso não se compara ao poder da cruz. E quando você tocar neste próximo domingo, nesta cruz que você vê agora, aqui em Vila Nova de Gaia, você pode ter certeza absoluta, vai sair poder para lhe curar, poder para arrancar o cancro, a depressão. Você que sofre por um familiar seu que está num processo de quimioterapia, se puder trazer, ele traga. Se não, traga uma foto, uma roupa dele. Esse tratamento, a cura da depressão, acontece apenas no Cenáculo de Vila Nova de Gaia, como também no Cenáculo do Porto. O mesmo trabalho que nós vamos fazer aqui, este domingo, 4 horas da tarde, o Bispo Rodrigo vai fazer também no Cenáculo do Porto. E você pode ter certeza, quando tocar na cruz, o poder da cruz vai entrar no seu corpo enfraquecido e você vai ficar livre. Quer dizer, senhora Cristina, a senhora, nesse momento que a senhora detectou mesmo a depressão, esse 1 ano que a senhora referiu foi o pior ano da vida da senhora, acredito? Sim, foi. Foi porque, pronto, depois começou cada vez a piorar, pronto, as coisas, eu guardava tudo e então, pronto, foi o meu pior momento foi esse ano, porque começou tudo mesmo a afundar e depois deixei de trabalhar porque não conseguia trabalhar, comecei a desprezar o meu marido. Ele vinha-me pedir um abraço e eu não conseguia, não tinha nada, não tinha vida de casal. Estávamos na mesma cama, mas era um para cada lado. Não dava um carinho, uma atenção? Nada. E ele chegava-se a mim e tu, o que é que tens? E conversa comigo. Ele lhe apoiava, senhora Cristina? Ele apoiava a senhora? Sim, muito. Apoiava muito? Sim. Mas o apoio dele não tirou a dor que estava aí? Não, nessa altura não. Hoje reconheço. A senhora sabe o que tinha, né? Hoje sei. Mas naquela altura não. E os meus filhos, na altura eu tinha um com 3 anos, outro com 9, eles precisavam de muito carinho, e eles vinham, a mãe dá-me um beijinho, dá-me um abraço, e eles vinham dar-me um abraço, mas eu ficava ali, estava ali. A senhora não era mãe, não era esposa? Não era mãe, não era filho, não era nada ali naquele momento, não era ninguém. Mas eu acredito que a senhora não queria agir assim. Eu não queria. Eu tinha alturas que tinha vontade, eu era assim, o que é que se passa comigo, o que é que eu tenho... E pronto, ele ia trabalhar, os miúdos iam para a escola e eu estava sempre a ver as horas e estou aqui sozinha, porque é que eles não vêm? Eles chegavam, já queria estar sozinha, já não, aquilo tudo já era uma confusão para mim. Quer dizer, quando eles estavam longe... E eu estava morta que eles chegassem. Queria que eles voltassem logo. Mas eles chegavam todos a casa, mal eles começassem, fosse o primeiro, fosse o filho, entrava em casa, prontos. E deixava-me estar em paz, metia-me no quarto, se isolava. Tudo escuro. Não queria comer, não queria tomar banho. Meu marido é que me puxava para ir tomar banho. Quer dizer que a senhora... E ele é que olhava pelos filhos. Nem a higiene não fazia? Nada, não fazia, queria. não conseguia. Tanto é que comer e tudo, com muito esforço, eu por a minha mão comia, mas era assim, eu pegava nesta mão, com esta tinha aqui, porque eu tremia, não conseguia levar nada à boca. E a medicação, tomava quantos comprimidos? Era assim, eu tomava 6 por dia, só que naquela altura eu tomava até muito mais, porque... Eu doía-me a cabeça, eu doía-me isto, doía-me, eu tomava tudo. Mesmo além de ser a medicação do hospital que eles me davam, porque eles a receitavam, mas não sabiam para o quê. Porque eles faziam exames, mas você não tem nada, é tudo da sua cabeça, mas passavam. Era da cabeça, mas não... Mas passavam a medicação, pronto, para a cabeça, aquilo eu só estava ali, estava... O corpo era só ficava... quase, era ali. Estava mesmo quase, parecia uma morta, era uma morta-viva, não é que a gente costumava dizer? Porque mais de resto não fazia nada, ficava ali mesmo. Eu só queria estar deitada, era só ali. Mas a alma estava ali gritando. Sim, chorava, gritava bastante. É. Sim. Cheguei a um ponto que as duas eram tantas que eu já não sabia bater com a cabeça nas paredes, porque eu já não sabia. Quer dizer, não tomava banho, não era mãe, não era esposa, não se valorizava. Não gostava de mim, eu nem me olhava ao espelho. Conforme se tivesse que vir à rua, conforme estava, assim vinha. Nem me arranjava, meu marido assim, vamos tomar um café, passeis um bocado de casa, arranja-te. Eu disse, não, olha, conforme estou assim, mas não ando a agradar ninguém, era a resposta que ele dava. Não ando a agradar ninguém, não gostava de mim mesmo. Não. Senhora Cristina,
A senhora sabe que tem pessoas que já estiveram aqui conosco, né, nas programações, que elas foram em tudo que é lugar para tentar resolver. Clínicas de recuperação, tratamentos, pessoas que foram até em outros lugares aqui na Europa, pessoas que procuraram o bruxo, foram aqui, foram acolá. A senhora chegou a fazer isso também? É assim, cheguei a ir a uma bruxa, sim. Não era até por vontade do meu marido, porque ele até foi muito contra isso. Mas eu cheguei a um ponto que eu disse, eu não sei, eu acho que me fizeram alguma coisa porque eu não sei, isto não é normal. Eu tinha alturas que caía em mim e eu era assim, isto não é normal aquilo que eu estou a passar. E a uma altura cheguei a ir. E ela disse, porque isto foi uma amarração que lhe fizeram para se separar assim ao seu marido, para você não ser feliz na vida e você nunca vai ser ninguém na vida, se não tratar das coisas. Eu naquela altura cheguei a casa, disse-lhe e ele ficou assim a olhar para mim, disse, mas achas que isso que é verdade? Mas foi o que ela disse. Pronto, e aquilo ficou-se, mas pronto, não, assim, gastei dinheiros com elas, não, porque ele também há uma, não permitiu isso. E o cancro, senhora Cristina? Sim, depois foi no exame de rotina que eu fui fazer e então o médico encontrou-me um nódulo bastante grande e virou-se para mim e disse, isto é cancro. E eu fiquei assim a olhar, assim para o médico, eu disse, é cancro. Disse, você tem que tirar isso. Eu disse, tem que tirar o quê? Ele vai ter, em princípio, na maneira que está, você vai ter que tirar o peito fora. E eu olhei para ele e disse, não tiro. E dizer lá, não tira. Eu disse, não. O doutor está a falar de uma maneira que já sabe o que é. Dizer lá, não sei, mas pelo menos que está aqui, isso é cancro. Mas pronto, eu vou-lhe mandar uma carta para a sua médica de família, vai fazer a biópsia, depois da biópsia, disse, pronto, então. Fui à minha médica de família, passou-me o exame para fazer, fui fazer, tive durante 15 dias à espera, pronto, não acusou o nódulo sim, que tinha que o tirar porque estava bastante volumoso, mas não era nada do que o médico tinha falado logo no início, que tinha que tirar o peito fora. Eu então disse sim, se a doutora, pronto, se o nódulo tem que sair, tudo bem, agora sim. Não é gente chegar ao médico e ele disse que a menina tem que tirar o peito fora. E então pronto, quando andei a fazer exames, sim, tirei o nódulo. Quando fui à médica para me prepararem para a cirurgia, porque a menina às tantas vai ficar com o peito feituoso, porque vai ter que fazer uma plástica, ou às tantas vai ter que ser operada a outra para ficar com as duas iguais, mas vai ficar aí com uma deficiência. E eu, pronto, na altura virei para a médica e disse, olha, se a doutora tem que tirar o nódulo, não tenho. Se ela tem, eu disse, pronto, vamos tirar o nódulo. E depois, daqui para a frente, depois a gente vai ver. Se ficar defeituoso, sim senhora, a gente faz a plástica conforme a sua doutora fala. Se não for preciso, faz. Quer dizer, um sofrimento atrás do outro, né? Sofrimento um atrás do outro. Um atrás do outro. Um atrás do outro. E sabe por que a senhora sofria assim, senhora Cristina? Hoje a senhora sabe, né? Hoje sei. Sabe, né? Hoje sei. Porque havia um espírito maligno na vida dela. Presta atenção no que eu vou lhe falar, viu? Todas as pessoas, elas enfrentam problemas e dificuldades. Você enfrenta, toda a gente enfrenta. Eu posso enfrentar, toda a gente enfrenta. Mas como que você vai saber que está sendo seguido ou seguido por um mal? Um mal que talvez entrou por uma inveja, por uma bruxaria, uma maldição hereditária. Quando os problemas, eles vêm um atrás do outro. Foi exatamente isso que aconteceu com ela. Infância, adolescência, a fase adulta, e foi se arrastando um problema atrás do outro. Porque ela tinha dentro dela, na vida dela, no caminho dela, uma força do mal. Quando ela tocou na cruz, pode mostrar a cruz aí, por favor. Quando ela tocou nessa cruz, dessa cruz saiu o poder, senhora Cristina. Sim. Dessa cruz saiu o poder e ela ficou livre. A senhora Cristina está aqui exatamente para provar para você que para o teu caso tem jeito. Você que me acompanha agora em lágrimas, chorando, desenganada pela medicina, o médico diz que você tem um cancro, tem dias de vida e só vem pensamentos na tua cabeça que não tem jeito, que você tem que morrer, que você tem que se suicidar. Você inclusive até escreveu já uma carta. Você está deixando tudo isso preparado. Você não teve coragem para tomar atitude.
mas você vem pensando isso todo dia. Tome uma atitude de fé, faça um desafio. Neste próximo domingo agora, quando você tocar nessa cruz, você pode ter certeza que você vai ficar livre. E eu desafio o teu problema. Se você estiver conosco neste domingo e não acontecer nada, então tudo que falam aí fora a nosso respeito é verdade. O que eles falam aí fora a nosso respeito é verdade. Mas faça um desafio. Não tira a tua vida ainda não. Venha neste próximo domingo, porque o mesmo que aconteceu com a senhora Cristina vai acontecer consigo também. Senhora Cristina, fala para eles agora, para quem nos acompanha agora, como que está a vida da senhora hoje. Como que está a saúde, como que está o casamento, como que está a família. Quem é a senhora Cristina hoje? Hoje a Cristina tem uma vida transformada, tem saúde transformada, tem o trabalho, que também perdi o trabalho, graças a Deus tenho trabalho. Ainda este ano, agora no princípio do ano, conseguimos comprar um carro onde andávamos há anos que não conseguíamos. Prosperando hoje? Sim, sim, sim. Uhum. E hoje posso, o pastor me der autorização, hoje posso dizer e às pessoas que nos estão a ver e a ouvir, não é? Que não se metam no silêncio, que não... Pode olhar para cá, senhora Cristina, pode falar com essa pessoa. Que não se metam no silêncio, como eu fiz, porque isso mata-nos por dentro, mata a nossa família. Infelizmente passei por essa experiência, não se calem, procurem ajuda como eu procurei e hoje onde eu tenho a minha vida transformada. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Eu vou colocar mesmo uma foto aqui para eles observarem a diferença notória da senhora. Pode botar a foto e ela sorrindo aqui agora, por favor. Olha aí, ó. Coloca em janela a foto. Olha ali, senhora Cristina. Sou eu. A senhora, hoje, a senhora está mais jovem do que naquela altura. Né? Ali não tinha, lá está, não tinha autoestima, não tinha... Conforme se estivesse assim, saía à rua, pronto, assim estava mesmo, feito. não tinha brilho? Nada, nada. Os Onde olhos eu dizia, sem muitas das brilho. vezes o meu marido dizia, arranja-te, rapariga. Eu assim, não ando a agradar ninguém, para que é que me vou arranjar? Aquela dali é a cara da depressão. Sim, foi quando eu comecei. Isolamento, tristeza, sim. não tem vontade de se cuidar, Nada, de fazer higiene, nada mesmo. Ali está a cara da depressão. Sim. Isso é para você que me acompanha agora, pode deixar ela aí em janela. Para o teu caso tem jeito. O Deus que mudou a vida dessa senhora vai mudar o seu também. Vai mudar o seu também. Não pense que você está desenganada ou desenganado, seja do que for. O Deus que nós temos falado para si, Ele traz à existência o que não existe. E se você diz, eu vou fazer uma prova, eu vou fazer um desafio, então neste próximo domingo, 4 horas da tarde, neste sítio, você pode me procurar. Você pode me procurar. Na Rua do Agüero, número 151, é na Rua do Centro de Emprego aqui, em Vila Nova de Gaia. Pelas 4 horas da tarde, eu realizo esse tratamento, você vai tocar na cruz e um detalhe, você não vai pagar absolutamente nada. A senhora Cristina, ela tem estado conosco aqui no Cenáculo de Gaia. Quanto que nós lhe cobramos? Nada. Nada. Porque lá fora dizem que nós cobramos, que nós tiramos, que nós roubamos. Roubam. A mim roubaram-me a tristeza, roubaram-me a depressão, isso sim. A senhora sabe que se a senhora não falasse nada e a gente deixasse só aquelas 2 fotos ali, a foto que aparece a senhora ali e agora, já dá para... Só o seu semblante já fala. Olha só o sorriso. Olha o sorriso. Isso é Deus, meu amigo. Esse é o trabalho do Espírito Santo. É a obra dele. É a obra dele. O Bispo Rodrigo vai estar também no Cenáculo do Porto, realizando esse tratamento também neste domingo às 4 horas da tarde. Neste sítio que você acompanha aí, ó. Você vai tocar na cruz também e você pode ter certeza absoluta, o poder de Deus vai se manifestar na tua vida. Na Rua Egas Moniz, 485, em frente ao quartel militar da Constituição. 1 hora antes desta reunião, pelas 3 horas, o Bispo Rodrigo vai estar atendendo, eu também vou estar atendendo. Você não paga nada, absolutamente nada. E se você diz assim, olha, eu não tenho força, eu me encontro enfraquecido, você pode ligar agora mesmo esse número que aparece aí, no seu vídeo, no seu televisor. Você pode solicitar uma ajuda, você pode mandar um pedido de ajuda, você pode pedir uma visita. Nós não vamos cobrar nada, não cobramos nenhuma visita,
atendimento, absolutamente nada. Absolutamente nada. Apenas você tem que fazer a tua parte. Quando você faz a sua parte, então Deus vai fazer a dele. Foi o que aconteceu com a senhora Cristina, né? Sim. O primeiro dia, senhora Cristina, que a senhora chegou na igreja, ali a senhora já teve um sinal já naquele primeiro dia? Sim, já. Saí, entrei com muita tristeza, passei a reunião sempre a chorar, porque tudo o que o pastor falava, as palavras que dizia parece que me atingiam. Eu sei que aquilo é para mim. E eu ainda nem falei com ninguém como é que... Porque vinha aquelas palavras... E eu chorava. E depois, no fim da reunião, sim, saí, já notei uma diferença já grande. Já sentia assim uma alegria dentro de mim. Já cheguei a casa, já era outra pessoa, comecei a olhar para os meus filhos, porque era o primeiro dia, não é? E já havia ali qualquer coisa. Tanto é que o meu filho mais pequenito, ele me pedia muitas das vezes colo e eu não lhe dava colo. E eu mal entrei em casa, diz ele: mãe, peguem-me ao colo. E eu olhei para ele e disse: está bem, anda cá. Ele veio, eu abracei e ele: beijo, mãe. Olha o meu abraço. Que coisa, né? E ali, foi ali, começou ali tudo. Quer dizer, a senhora deu depois daí para a frente, tudo foi evoluindo aos poucos. A senhora deu um abraço que há muito tempo não dava nele, né? Tanto é que ele também sentiu, que ele também disse: mãe, olha o meu abraço. Quer dizer, isso foi no primeiro dia? Sim, no primeiro dia. Foi um domingo, nunca mais me esqueço, foi um domingo. Ficou marcado, Ficou marcado. Ali já acabou a tristeza? Sim, ali depois aos poucos, foi dando as minhas caminhadas. Dormiu bem aquela noite? Dormi, já comecei a dormir melhor. Já tinha uma conversa boa com o marido, onde eu depois também lhe pedi desculpa, que realmente, sabia que estava enganada, que não era nada daquilo, porque eu disse-lhe coisas muito feias, não é? Naquela altura, a gente disse-lhe coisas bastante feias, que sei que o magoou, não é? Mas, além disso, ele foi uma pessoa que nunca me desprezou, esteve sempre ali ao meu lado. Se fosse outra pessoa, dizia-se: não, estás a desconfiar de mim, estás a entrar nesse impasse, olha, eu pego nas minhas coisas, ou vou-me embora, ou então vou-te dizer e sais tu. Mas não, Deus sempre esteve ali do meu lado, do lado dos filhos. Deus sempre foi Graças ali a Deus, um pilar. Mudou tudo hoje, Sim, né? ainda hoje é o meu pilar. É o seu pilar, né? Que Deus abençoe. O nome do seu esposo? Mário. Mário, que Deus abençoe o seu Mário e toda a família da senhora também, viu? Obrigada. Muito obrigado pelo testemunho da senhora. Isso prova, senhora Cristina, que essa pessoa que nos acompanha agora, independente do seu credo religioso, independente dos problemas que você traz, se você tomar uma atitude de procurar a Igreja Universal mais próximo de si, neste domingo aqui no tratamento, ou no Cenáculo do Porto, ou aqui no Cenáculo de Gaia, não importa. Eu tenho certeza que a sua vida, a partir do momento que você colocar os pés na Igreja Universal, ela não será mais a mesma. Senhor, incline-se a ouvir o meu clamor. Necessitado sou, venha me socorrer. Guarda minha alma, pois sou fiel a ti. Salva o teu servo, tu és meu Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho. Faz-me andar, Jesus, em tua verdade. Louvar-te, meu Deus, enquanto eu viver. Une meu coração ao teu coração. Senhor, incline-se a ouvir o meu clamor. Necessitado sou, venha me socorrer. Guarda minha alma, pois sou fiel a ti. Salva
ao teu servo, tu és meu Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, faz-me andar, Jesus, em tua verdade. Louvar-te, meu Deus, enquanto eu viver. Une meu coração ao teu coração. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, faz-me andar, Jesus, em tua verdade. Louvar-te, meu Deus, enquanto eu viver. Une meu coração ao teu coração. Une meu coração ao teu coração. É a maior perturbação mental dos nossos tempos. A depressão é caracterizada pela ansiedade, melancolia e pelo sofrimento interior que provoca uma desvalorização pessoal, baixa autoestima, pessimismo e inapetência face à vida. Quando ouvimos relatos de pessoas deprimidas, independentemente da situação que as levou até ali, há uma característica comum a todas. A depressão faz fechar-se dentro de si, num espaço onde ninguém entra, mas de onde também o doente não consegue sair. Difícil de diagnosticar, a depressão é uma doença que vive incubada no interior do doente, passando despercebida a amigos e familiares. Até que quando o depressivo já perdeu quase tudo, se dá conta do quanto a doença destruiu a sua vida. Muitos perdem trabalhos que amam, afastam-se do seu círculo social, terminam relacionamentos, sentem-se incompreendidos, isolam-se do mundo ou apoiam-se em vícios e comprimidos, tudo numa tentativa desesperada de acabar com o sofrimento. Se você ou alguém que você conhece sofre com depressão, saiba que é urgente receber ajuda. A depressão é a doença mais comum do nosso século e uma das mais mortais. Por isso, todos os domingos às 16 horas, nos cenáculos do Porto e de Vila Nova de Gaia, é realizado o tratamento Saindo da Depressão, para que você tenha as ferramentas necessárias para ultrapassar a doença ou para ajudar quem já se entregou a este estado de espírito. Saindo da Depressão, na Rua Egas Muniz, número 485, Porto, próximo ao Quartel Militar da Constituição, ou na Rua do Agüeiro, número 151, em Vila Nova de Gaia. Universal, uma nova vida espera por si. Não pense que tudo está perdido. Não pense que para o teu caso não tem jeito. Faça uma prova com Deus, agora mesmo. Prepare um copo com água, daqui a pouquinho eu vou estar intercedendo por si, como também pelos seus familiares. Eu vou determinar que você fique livre dessa ansiedade, desse pânico, desse terror da noite. Eu sei que o terror da noite, o pânico, a depressão, o cancro, as doenças têm uma força, mas a cruz, pode colocar a imagem aqui, ela tem poder. Está escrito que o nosso Deus, aqui na cruz, ele triunfou sobre todas as doenças. Certamente está escrito aqui no texto sagrado. Certamente ele tomou sobre si
as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Então, quando nós falamos da cruz, não estamos a falar de você carregar essa doença, de você carregar esse sofrimento. Se você já ouviu que levar a cruz é levar a dor, é levar o sofrimento, é arrastar isso durante longos anos da sua vida, nada disso. A cruz representa poder. E quando você tocar nesta cruz, neste próximo domingo, nesse tratamento contra a depressão e contra o pacote de doenças ou problemas que a depressão traz, você vai ficar livre. Os testemunhos que você acompanha agora comigo são a prova de que se você tomar uma atitude de fé, então o poder da cruz, o poder de Deus, ele vai se manifestar na tua vida. Nadine, teve depressão? Sim, senhor. Durante quanto tempo? Desde a minha adolescência. Quais eram os sintomas? Era tristeza, era vontade de morrer, era querer ficar isolada de todo mundo, era querer ficar sempre sozinha, era tentar refugiar em coisas assim, na pornografia, às vezes em rapazes, em muita coisa para poder suprir o vazio que estava dentro de mim. Pensamento de suicídio havia? Sim, senhor. Sim, até mesmo tentei. Com compromissos também. Sim, senhor. Dormia bem? Do tipo, eu trocava os noites sim, porque eu era tão vazia. O ponto mesmo que estava mesmo pior foi quando eu fui morar para Lisboa sozinha. Nessa altura, supostamente, eu fui para estudar, mas eu estava tão em baixo, que eu já não tinha força nem de ir para a escola. Eu ficava o dia todo em casa. A única coisa que me fazia refugiar um bocado era ficar vendo vídeos na internet para poder esquecer os problemas, esquecer da minha família, de tudo, porque quando eu parava para pensar, eu vinha aquela angústia. Eu não estou a fazer nada, porque os meus pais pensam que eu estou a estudar, os meus pais confiam em mim, até me enviam o sustento e eu estou aqui a fazer nada. Então tudo aquilo vinha dentro de mim. Depois tinha os sentimentos de inferioridade, a tristeza, o facto de eu me sentir rebaixada por causa da cor, por causa de todos os problemas, porque a gente vem como estudantes e então se vê num mundo completamente diferente, né? Não tem... Então, é aquele gênero de que eu sei o que tem que fazer, quero fazer, mas não tenho força para fazer. Sim, senhor. Mas hoje você está curada da depressão? Sim, senhor. Estou completamente curada. Já não tenho mais vontade de morrer, já não tenho mais aquela vontade de ficar no quarto, no escuro. Aliás, já nem tenho tempo para isso. E já não tenho mais nada disso. Quanto tempo demorou, depois que você veio para a igreja, para você ficar livre da depressão? Sinceramente, assim, um tempo eu não sei, porque eu comecei a vir à igreja e depois, quando eu fui me apercebendo, eu já não tinha mais aqueles sintomas. Demorou o quê? Uns 5 anos? Não, demorou para aí uns 2, 3 meses. Qual o lugar que a pessoa fica livre 100% da depressão em poucos meses? Só na Igreja Universal. Mais nenhum lugar. Deus abençoe bem forte para o nosso Deus. Você sabia que mais de 300 milhões de pessoas sofrem de depressão no mundo? A doença é já considerada a epidemia do século. Tristeza profunda, isolamento social, apatia, desespero são alguns dos problemas por que passa quem vive lado a lado com esta doença. Saindo da depressão.pt. Aqui você irá descobrir mais sobre a doença que está a enfrentar, conhecer casos verídicos de quem venceu a depressão e saber como receber a ajuda que precisa para ultrapassá-la. A depressão é uma doença solitária, por isso aqui você irá encontrar ferramentas e espaços próprios onde poderá ver-se livre deste problema. Um tratamento gratuito, sem remédios ou exames. Saindo da depressão.pt. A cura existe e você pode encontrá-la. O nome da senhora? É Manuela. Quanto tempo está vindo no tratamento pela filha? Eu acho que só faltei um domingo. Um domingo, desde que começou? Sim. E o resultado? O resultado é que, graças a Deus, eu estou a ver melhoras nela. Ela tinha deixado de me tomar banho. Uma coisa... Ela tinha depressão, a filha? Sim.
Há 3 semanas eu tenho lá as cartas que posso trazer para o pastor ver. Fui com ela à médica, a médica mandou-a para o hospital do São João. Do São João mandaram-a para Magalhães Lemos. Quando a médica disse aquilo, eu disse: eu não aceito isto. Ela fica internada no Magalhães Lemos? Assim, eu não fui com ela. Eu disse: se eu não for com ela, eu não aceito isto, porque isto não é para mim, isto não está a acontecer comigo, eu não vou aceitar. Que idade tem a filha? Tem 15 anos. E a partir daí, destas reuniões que eu tenho vindo a fazer, graças a Deus eu tenho vindo melhores. Ela deixou de dormir comigo, estas coisas todas, deixava de falar comigo. Ela hoje já dorme comigo, já está a tomar banho e essas coisas todas. Hoje já foi com o pai, coisa que ela também não queria ver o pai. Ela se isolava então no cantinho dela, ficava ali. Sim. Alguma vez ela falou de se matar, alguma coisa assim? Muitas vezes ela falava a mim, pastor, ela prendia-se na casa de banho e eu, oh meu Deus, o meu pai guarda, proteja. Mas eu... A senhora não sabia o que estava passando? Não, aquilo estava-me a preocupar imenso, mas eu vou assim, graças a Deus. Não quero saber, está nas mãos de Deus. Pronto. Deus atendeu a determinação da senhora nesse tratamento, né? Graças a Deus. A senhora traz o que dela? A foto dela? Aqui, ó. Traz a foto dela, da família, aqui dentro dessa pastinha aqui, ó. Olha o resultado do tratamento. Amém, pessoal? Bem forte para Jesus. É isso que tem acontecido nesse tratamento aos domingos, às 4 da tarde. Tratamento contra a depressão. Só que você que diz, eu sou vítima de uma inveja, de uma bruxaria, de uma maldição dos antepassados, não dou certo com ninguém, eu trago comigo problemas que eu arrasto desde a minha infância, desde a minha adolescência, hoje mesmo, sexta-feira, o dia inteiro, às 7h30 da manhã, às 10, às 15, mas em caráter especial, às 20 horas, eu realizo um tratamento de quebra de maldições, de quebra de rituais. Às 20 horas, no Cenáculo de Gaia, como também no Cenáculo do Porto, Bispo Rodrigo. Realize esse tratamento contra tudo aquilo que tem lhe acompanhado e que você sabe que é uma força do mal que tem tirado a sua paz e o seu sossego. Você quer uma prova de que o poder de Deus pode se manifestar agora mesmo na tua vida? Vamos falar com Deus então, é momento de oração. Deus, em nome do Senhor Jesus, assim como no passado na cruz, o Senhor venceu todas as forças espirituais do mal e a cruz hoje é referência de poder, poder contra as doenças incuráveis, poder contra o cancro, poder, meu Pai, contra a fibromialgia, todas as doenças como a depressão, seja lá qual for o problema que essa pessoa tem trazido consigo, a falta de paz, a insônia, a ansiedade, traumas do passado, problemas sentimentais, o terror da noite, agora mesmo. Toca nesta pessoa, dá um sinal para ela, meu Pai. Dá um sinal para ela do teu poder. E quando ela beber desta água, que essa água seja agora mesmo um instrumento de contato para limpar a mente, para limpar esse coração carregado de mágoas, traumas do passado. Essa pessoa que não consegue se perdoar e também nem dá o perdão. Então agora mesmo, meu Deus, usa essa água como um instrumento de cura e libertação nas tuas mãos. Seja consagrada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bebamos juntos da água. Seja pelo próprio Deus abençoada agora. Graças a Deus, eu tenho certeza que você agora se encontra livre, se encontra bem. E você pode estar conosco, procurar a Igreja Universal mais próxima de si, neste próximo domingo. Você que nutre sentimentos como mágoas, traumas do passado. Você que não consegue perdoar e nem se perdoar também. Este domingo, pelas 9h30 da manhã, em todas as igrejas Universal, será o Domingo do Perdão. O Senhor Bispo Domingos estará no Templo Maior. Essas imagens que você acompanha agora do Templo Maior,
na rua Doutor José Espírito Santo, número 36, realizando as 7 orações de poder por si e pelos seus familiares e levando você a entender o que representa o perdão, a você que nutre esses sentimentos dentro de si. Ou na Igreja Universal, mais próximo, ligando nesse número que aparece aí, você tem o sítio mais próximo da sua casa. Eu vou ficando por aqui, que Deus abençoe a si e o seu, senhora Cristina, muito obrigado, que Deus abençoe mais e mais. A todos, um bom dia e até a próxima.